Bíblia diz que o Espírito é sujeito a profeta. Se não fosse, viu, irmãos? Passar a noite aqui louvando. Mas agora eu vou louvar falando, tá, irmãos? Abre aí, Romanos capítulo 12. Nosso quinto sermão aí, nessa série sobre discernimento espiritual. Romanos 12, verso 2. Amém, irmãos? É só eu que gosto de louvar? Os irmãos gostam, não? Os irmãos gostam de louvar? Quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Quem é? Estão com medo de quê? Rapaz. Ser crente é bom demais. Mas não é fácil, irmãos. A gente sabe disso, não é não? Então abre aí sua Bíblia. Tudo certo aí, Tiago? É um verso pequeno, mas de grande profundidade. Romanos 12, verso 2 diz: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pelo grande privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Sê conosco agora, Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Que os nossos pensamentos estejam inteiramente, Senhor, aplicados àquilo que vamos ouvir nessa noite. O Senhor tem tido misericórdia de nós. Tem trazido ao nosso entendimento palavras extremamente necessárias para a nossa vida aqui agora. Ó Deus, para quem nós iremos? Como disse Pedro, se só tu tens as palavras de vida eterna. O quão difícil é, Senhor, lidar com as nossas vontades. Porque as nossas vontades, Senhor, precisam estar em sujeição à tua vontade. E como acabamos de ler na tua palavra, a tua vontade, Senhor, é perfeita, é agradável e é boa. Nos faz entender um pouco mais acerca disso nessa noite. Nos abre, Senhor, o pensamento. Nos traz o discernimento. Abençoa cada um que está aqui essa noite. Da criança ao idoso. Do mais instruído ao menos instruído. Que o teu Espírito Santo me capacite, Senhor, a falar de maneira que todos sejam alcançados. Que todos sejam confrontados. Que todos sejam edificados, consolados pela tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa esse tempo. Que haja alegria e prazer e satisfação e gratidão por tamanha oportunidade. Todos esses que aqui estão, que não saiam da mesma forma que entraram. Que haja salvação no meio de nós. Que haja restauração, edificação, reconciliação. Em nome de Jesus é que eu te rogo e te peço, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos vindo uma série de sermões sobre discernimento. A gente já viu aqui que um crente sem discernimento, ele não amadurece. Ele não amadurece, ele não progride. E se ele não progride, certamente ele está vivendo uma vida morta espiritualmente. Isso pode ser, por exemplo, o desânimo que você tem enfrentado, a sua apatia pelas coisas espirituais, ou a sua carnalidade à flor da pele. É porque já está com muito tempo que você não tem se dedicado
a essa responsabilidade de saber de tudo que nós vamos viver aqui. Deus, na eternidade da eternidade, já preparou tudo, já sabe todos os caminhos, mas nós, meros mortais, pecadores, precisamos da direção. E não tem como andar na direção correta, biblicamente, se não exercitarmos o discernimento. E nós aprendemos aqui que uma das maneiras de exercitar o discernimento é examinando tudo, é provando tudo. Tudo, das coisas mínimas às mais complexas. Nada a gente pode achar que tem condição, por nossa própria razão, mente humana, de resolver. As coisas, repito, mais simples. O Senhor quer ser ouvido. E o Senhor não fala hoje mais por profetas, como falava antigamente. Dos profetas de antigamente. Hoje o Senhor fala, como diz lá em Hebreus, capítulo 1, por Cristo, pelo seu Filho. E o seu Filho está revelado aqui na Escritura. Então hoje, há uma profecia direcionada a você mais uma vez. A palavra foi lida, a palavra vai ser pregada. Isso é para trazer discernimento para você. Perceba que esse verso, o verso 2, traz 3 palavras aí que é a que deve chamar a nossa atenção. As 3 palavras são, meus irmãos, conforme, que são verbos aí, tá? Conforme, transforme e experimentar. Em algumas versões, essa palavra experimentar, ela pode aparecer como provar. Mas ela também pode ser traduzida em outros locais. Essa mesma palavra foi traduzida por discernir. Então é daí que eu vou dividir os pontos do sermão dessa noite, tá? Que vai aparecer para os irmãos aí. Discernir. Então vou recapitular para os irmãos entender. Talvez na sua versão aí, que é igual à minha, vai dizer experimentar, que aí se relaciona. Experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas repito, essa mesma palavra, em outras versões, ela aparece como provar. E em outros locais, essa mesma palavra, ela é traduzida como discernir. E como o meu tema geral é discernimento, então eu quero dar conotação aqui para discernimento. Porque muda algumas implicações, né? Olhe para o seu texto aí. Se você ler na versão que tem a palavra experimentar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No nosso português, experimentar é degustar, né, irmãos? É sentir. Mas se eu lesse essa mesma passagem colocando a palavra provar, aí daria a ideia de examinar, não é provar de experimentar. Provar, examinar, investigar. Não é não? Mas se eu colocar a que eu estou colocando hoje, discernir, como é que você entenderia? Discernir a boa, a agradável, perfeita, e preste bem atenção, vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a minha, a sua vontade que nos agrada, não é a minha, a sua vontade, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, que é perfeito. A boa, agradável e perfeita está explicitamente relacionada a Deus. É a vontade dele, é aquilo que agrada a ele e que é perfeito porque vem de um Deus que é perfeito. Logo, o agradar é perfeito no sentido de suficiente. Ou seja, Deus se sente satisfeito com a sua vontade. E vontade de Deus, meus irmãos, não é sonho, não é o desejo da gente. Vontade de Deus é decreto.
Deus não é como nós, meus irmãos. De ontem para hoje você dormiu. Você deve ter sonhado algumas coisas. Não sonhei nada, pastor. Tive pesadelo. Tá bom. Mas você deve ter sonhado acordado. Você deve ter pensado em algumas coisas que você quer que aconteça nessa semana. É desejo. Mas é perfeito? É agradável ao ponto de satisfazer você, que você se sinta pleno? Pleno? É não. Se isso chegasse a acontecer, você não se sentiria satisfeito e você ia desejar outras coisas. E assim a gente vive de frustrações e de alegrias. Mas com Deus não é assim, não. O que Deus deseja, acontece. Deus, na eternidade da eternidade, um dia desejou: eu vou salvar um punhado de gente sem futuro que eu criei. E esse punhado de gente sem futuro, se você se considera cristão, foi você, foi eu. Independente de você desejar, querer, ou qualquer coisa do tipo, ele quis. E ele planejou tudo isso. Como foi o planejamento dele? Eu vou me fazer de homem e eu vou morrer pelos pecados desses imundos. Tentaram impedir de todas as maneiras, até um salvo, Pedro. E o Senhor disse: não, eu vou ter que morrer. Por quê? Jesus tinha que morrer? Porque era a vontade. Vontade, entenda, propósito, propósito, decreto. Era a vontade de Deus que Jesus viesse e morresse. E por mais que as pessoas tentassem impedir, ocorreu exatamente como Deus quis. Lembra da história de Jonas? Jonas não era da vontade de Jonas, nem agradava Jonas ir pregar o povo mais imundo da sua época, os ninivitas. Foi o que aconteceu, irmãos. Deus queria. Era a vontade que agradava a Deus e era perfeita. Foi o que aconteceu, irmãos. Se cumpriu do jeito que Deus disse, do jeito que Deus quis. A pergunta é: foi boa para Jonas? Foi não, irmãos. Foi agradável para Jonas? Foi não. Ele foi à força, mas foi. O texto de hoje nos chama a atenção para isso. É uma loucura, meus irmãos, um crente querer viver a sua vontade. É uma loucura. Porque se você for ler Romanos capítulo 1, vai lá dizer que Deus deixou que um grupo muito grande de pessoas, o texto vai dizer que Deus deu liberdade para eles. Deus abandonou eles. Para eles lá, meus irmãos, foi bom, foi agradável e perfeito, do jeito que eles queriam. Mas nós sabemos qual foi o fim deles, onde eles estão agora, o que eles estão aguardando. Então, nessa noite, meus irmãos, essas 3 palavrinhas, eu quero que fique gravada no seu coração. A primeira delas diz: e não vivam conforme. Para eu discernir a boa vontade de Deus, em primeiro lugar, eu preciso entender que é minha responsabilidade a não me conformar com a vontade do mundo. Não é o que o texto diz, ó? E não vivam e não andem conforme os padrões deste mundo, conforme modelo, esquema desse mundo. Não andem. O que seria isso? Significa não se amodar aos padrões culturais que são contrários aos mandamentos de Deus. Significa também o quê? Explica que a conformidade do mundo, se igualar ao mundo, estar no molde do mundo, é perigoso, porque distorce nossa percepção da realidade espiritual e nos afasta da verdadeira obediência e adoração ao Deus verdadeiro. O padrão do mundo, aquilo que eu já disse aqui, o padrão do mundo, namora com quem você quiser, do jeito que você quiser. Homem com homem, mulher com mulher.
homem com dois homens, e por aí vai, tá tudo certo. Você quer ter prazer à sua vontade? Busque. Mas olhe, Deus não diz simplesmente, não se conforme. Ou seja, não pratique essas coisas. Não é só deixar de praticar. Aí vem a segunda palavra. Transforme-se. E aí é aquele grande dilema da teologia. Responsabilidade do homem e soberania de Deus. Nós temos a responsabilidade de buscar essa transformação, mas ao mesmo tempo, essa transformação é feita por Deus, através do Espírito Santo. O texto vai dizer, mas deixem, ou seja, responsabilidade humana, deixem, o indivíduo tem que deixar. Ele tem que querer. E aqui Paulo está escrevendo para cristãos. É responsabilidade de vocês. Não só abrir mão das vontades do mundo, do padrão do mundo, da conformidade do mundo. O mundo tem que olhar para vocês e visualmente enxergar vocês diferentes. E ao enxergar vocês diferente, eles escutem algo diferente. Agora, como é que eles vão escutar algo diferente se nada mudou no seu interior? Por isso, o texto diz, mas deixe que Deus os transforme, certo? A ideia de transforme aqui nós já vimos, passamos por esse texto aqui, é a ideia de metamorfose. Que a maior ilustração para isso aqui é daquela lagartinha, né, que vira borboleta. Visualmente, há um impacto. Não é mais a mesma coisa. O externo mudou, mas não foi só o externo, a natureza mudou. Borboleta é borboleta e a lagartinha é lagartinha. São duas coisas diferentes. É assim conosco. Quando nós cremos em Cristo, o texto vai dizer que nós somos nova criação. Então, o velho homem morreu e ressuscita um novo homem. A gente só vai conseguir vencer esses ataques do mundo, querendo nos colocar dentro da caixa deles, que a gente ande igual a eles, que a gente viva como eles, e que a gente pense e deseje as mesmas coisas que eles. Só que isso é totalmente contrário do que Deus deseja. Só que o grande dilema é esse, que normalmente, quase 99,99%, as vontades que o mundo oferece, os desejos, eles são prazerosos. Eles são bons, gostosos de viver. E quando a Bíblia nos chama a viver a vontade de Deus, é totalmente o oposto. É só olhar para o que Jesus morreu, como Jesus morreu. Foi angustiante, foi dor, foi sofrimento. Mas, meus irmãos, ali é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou não é, irmãos? É. Todos os apóstolos, a maioria deles tiveram mortes cruéis, destinos cruéis. Os irmãos aqui conhecem um pouco de história da igreja. Os mártires, a começar pelos apóstolos e os que vieram depois dele, que até hoje acontece nos países fechados. Pessoas que morrem de mortes cruéis. Mas há alguma coisa que aconteça nesse mundo que não seja decreto e vontade de Deus, meus irmãos? Não. E o texto está dizendo aqui que nós devemos discernir essa vontade. Experimentar, provar, discernir. E aponta para quê, irmão? Um renovo aonde? Em alguma experiência sobrenatural? Em algum curso? Em alguns passos que você tem que fazer para dizer, eu experimentei, eu provei e agora eu discerno. Não. E como é então? Olha o que o texto diz. Mas deixe que Deus transforme
metamorfose no exterior, repito, em algum evento sobrenatural. Não, meus irmãos. Na renovação da vossa mente. Mente. Cabeça. E não é de hoje, né? Que muitas pessoas estão nas igrejas hoje para serem e para viverem uma experiência sensitiva. Eles julgam o grau de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, e assim conseguir discernir Deus falando. Ah, é Deus falando. Pelo que eles sentem. E a Bíblia está dizendo aqui, é pelo que a gente entende, é na mente, é na mente. A renovação é na mente. Não é como essas igrejas aí, gedosistas, que tem que ir para o encontro, para ter uma intimidade maior com Deus. Ou tem que ir para um monte, orar de madrugada, ou sei lá, orar deitado, ou orar se martirizando, né? Fazendo penitência. Não, irmãos. É a mente, é a mente. É exatamente isso que eu estou fazendo hoje. Lendo um texto bíblico, enchendo a mente de vocês do que é, de fato, os passos, biblicamente falando, para que se tenha discernimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas aí, meus irmãos, tem um ponto interessante. Quando a gente vai falar da vontade de Deus, que vontade de Deus é essa? Porque o grande ponto do sermão de hoje é discernir a vontade de Deus. Se a gente souber fazer isso, a nossa vida não é que vai ser mais alegre, vai ser menos sofrível, vai ser menos decepcionante. Porque a gente sabe, pelo menos deveria saber, que Jesus disse que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado, irmãos. O que é que ele está querendo dizer? Que é difícil. Em outros momentos o Senhor deixou bem claro. Ora, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Quem quiser caminhar comigo, é a vontade dele, ó. Você quer caminhar comigo? Quero, Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Aí ele diz, ó, negue-se a si mesmo, é vontade dele, ó. Pegue a sua cruz e siga-me. A cruz aí, eu já ensinei para os irmãos, a cruz aí não é a sua mulher rinchosa, o seu marido bruto, não é a sua sogra, não é o seu patrão. A sua cruz aí é você mesmo. As suas vontades, os seus desejos. Você renunciar muitas coisas em prol do próximo. Essa é a cruz. É uma vida de renúncia. E venha após mim, se submeta. Me siga. Me tenha não só, essa é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Não me tenha só como Salvador, mas como Senhor. O que muitas igrejas hoje estão ensinando é o Jesus só Salvador. Ah, o Jesus Salvador é o gênio da lâmpada, que vai curar todas as suas enfermidades, que vai tirar você da pobreza e levar você para a riqueza, que vai tirar você da solidão e vai colocar você no meio da multidão, vai tirar você do desprezo e vai colocar você numa posição onde todo mundo você vai ser o centro das atenções. Jesus vai ser simplesmente um serviçal para você. Mas Jesus não é só Salvador. E a principal obra dele, ele deixou clara. Foi perdoar pecado, livrar da ira de Deus. Tudo o que vem em sequência, riqueza, prosperidade, seja o que for de bom que esse mundo proporciona, eu sempre digo aqui, irmãos, é bônus. O maior prêmio é a salvação. O maior prêmio é a salvação. Se você perder essa percepção dessa maior bênção de Deus, a sua vida vai ser assim como você tem vivido. Ah, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho vigor.
É porque você não tem exercido o discernimento para compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mas que vontade é essa de Deus? Meus irmãos, eu vou tentar aqui ser breve. Existem dois tipos de vontade. Eu vou dizer aqui para vocês. A primeira é conhecida como vontade decretiva. E a segunda, preceptiva, que pode ser também entendida como decreto e de mandamento, ou secreta e revelada. Então existe a vontade de Deus secreta, oculta, que ele não revela para ninguém, que ele não diz para ninguém, ele só diz se ele quiser. Existe a revelada. Pronto. A revelada vai ser a vontade de Deus que ele quer revelar. É essa que nós estamos tratando aqui. A vontade de Deus. Que vontade de Deus é essa? De Romanos 2:12. Boa, agradável e perfeita. Não é a vontade decretiva de Deus. É a vontade de Deus revelada. Só que nós temos uma tendência de confundir as coisas. A gente quer saber aquilo que Deus nunca quis nos dizer. Por exemplo, alguém chega e diz assim: pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus na questão do meu casamento. Com quem eu vou casar? Nome, cor, altura, o que ele vai trabalhar, o que ele trabalha, qual é a família dele, sobrenome. Você acredita que tem gente que quer assim? Deus sabe? Deus sabe, exatamente. Se você é solteirão aí ou solteirona, Deus sabe exatamente. Até quantas cáries ele tem na boca. Mas não é esse tipo de vontade. Então como é que eu vou saber? O Senhor revela alguma coisa nesse sentido? Revela. Ele vai dizer na sua Bíblia com quem é que você tem que caminhar, como é que você tem amizade. Com quem é que você deve casar? Primeiro você tem que se tornar amigo. Não é não? Tem que estar no seu centro de convivência. Aí a Bíblia vai dizer que você não pode conviver com pessoas que não creem igual a você. Aí você está preocupado em querer saber quem é de fato a pessoa, e Deus já disse, olha, o que eu tenho para dizer para você é isso aqui. Eu quero que você case. Agora você vai casar com pessoas assim. Que me ame, que seja devota a mim, que seja bom filho. Não tem isso na Bíblia não, irmãos? Essa é a vontade revelada de Deus para tudo na vida. E aí você aplica para tudo. Aquele emprego, morar em tal cidade. O Senhor sabe tudo, mas Ele não diz. É algo dele. Ele vai dar princípios, vai revelar princípios. E qual é a base desse princípio? É simples. A vontade de Deus para a sua vida tem que ser boa para Ele e não para você. Porque, boa, agradável e vontade de Deus. Então, quem você vai casar tem que ser bom para Deus. Se for bom para Deus, vai ser bom para você. Entendeu, irmãos? O meu emprego tem que ser bom para Deus. Agradável, tem que agradar a Deus. Porque aí é a vontade dele. Então, irmãos, a lógica é verdadeira. Vai ser bom para você. Tudo, meus irmãos. Já tinha pensado assim? Não, a gente não pensa assim, irmãos. Não é bom para mim, eu não quero. E a gente julga assim. Não é bom para mim, não é a vontade de Deus. É bom para mim, é a vontade de Deus. É bom para você, é bom para você se prostituir? É bom sim, dá prazer. Vá perguntar para um adúltero se não é bom ele adulterar. Vá perguntar para um fornicador se não é bom. Se não fosse bom, ninguém fazia. Agora a pergunta é bom para Deus? É agradável para Deus? Só em pensar nisso a gente já pensa várias vezes se vai fazer ou não, não é não, irmãos? Então escreva isso. A vontade tem que ser
boa para Deus, tem que ser agradável a Deus. Nós vimos isso no sermão passado em Efésios. Agradável a Deus, viver a vontade de Deus. Então, a vontade que nós estamos falando aqui é a vontade revelada. Outros exemplos aqui, ó, de vontade que é oculta de Deus, que é dele. Lá em Deuteronômio ele vai dizer que as coisas ocultas pertencem a ele. A nós, os homens, são as reveladas. Então, na questão da criação, do sustento, do plano da salvação. Aqui o próprio contexto, o capítulo 11. Paulo tem algumas dúvidas. Paulo, um judeu, ele fica dizendo, mas tu não veio, foi para nós? E por que gentio vai entrar nesse negócio aqui de salvação? E Deus vai explicando para ele todinho o capítulo 11. E como é que ele termina o capítulo 11? Que é o contexto imediato, meus irmãos. Da nossa passagem aqui, como é que ele termina? Ele olha para esse Deus que Paulo aqui no nosso texto está dizendo, que nós devemos experimentar, discernir a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Como é que ele via esse Deus? Por que a vontade de Deus para Paulo é sempre boa? Por que a vontade de Deus é sempre agradável para Paulo? Por que a vontade de Deus é sempre perfeita para Paulo? E como foi que Paulo viveu, meus irmãos? Por que é? Paulo explica do verso 33 ao 36. Olha o que é que Paulo diz aí. Olha o que é que domina a mente de Paulo. Paulo está exatamente cobrando aquilo que ele experimenta, uma transformação na mente, para entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que é que está na mente de Paulo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que está na mente de Paulo? Deus sabe o que está fazendo. Deus é rico em sabedoria e conhecimento. É inexplicável o conhecimento do Senhor. É insondáveis os juízos. Ou seja, o discernimento, o entendimento que Deus tem para tudo. Para tudo, inclusive para a sua vida. Nós sempre pensamos e desejamos o melhor. E está certo, a gente não tem que desejar coisa ruim. A gente não tem que sair da boca da gente palavras de maldição, não. Ah, eu desejo para o irmão que ele nunca passe de peão. No máximo que ele chegue é num, sei lá, num assessor de peão. Não, irmãos. Mas nós temos que entender que a vontade de Deus, ela sempre será melhor do que a nossa. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus, meus irmãos, é perfeita, a nossa não. Por melhor que ela possa trazer alguma coisa para nós, de bem-estar, de reconhecimento, ela não é perfeita. E por que ela não é perfeita? Porque nós ainda não tivemos o nosso corpo transformado. O pecado ainda nos assola. Então sempre há vestígio de egoísmo, de avareza, de lascívia em nós. Em Deus não. E qualquer vestígio dessas coisas não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, pode ser a melhor coisa que esteja acontecendo na minha vida, na sua vida. Não é boa, porque em um momento vai nos afastar dele. Nós lemos aqui o salmo de hoje, o irmão pontuou 2 versos. Mas outro me chamou a atenção, e eu queria que você fosse lá.
Meus irmãos, isso aqui é um tapa na cara dos padrões do mundo, da vontade do mundo. Hoje, mais do que nunca, você abre o seu celular, seja Instagram, Facebook, seja qual rede social. Está lá um monte de gente chamando você para ser a pessoa rica, deixar de ser pobre. Mas olha o que é que esse texto que nós lemos hoje. Provérbio 28, verso 8. Olha aí o que é que diz, ó. Isso aqui, olhe para mim aqui, irmãos. Isso aqui que está escrito, que a gente vai ler agora. Isso aqui é Deus falando ou não? É Deus falando. Se é Deus falando, é vontade dele, não é não? Então, a vontade dele nós estamos aprendendo hoje, que é o quê? Boa, agradável e perfeita. Olha o que é que ele está dizendo aí. Melhor é o rico, é isso? Melhor é o pobre, que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Viu aí? Rico. E aquilo que eu já disse, pode procurar na Bíblia. Riqueza. Ela vai estar sempre no contexto de cuidado. Cuidado. Aí eu posso dizer que Deus está querendo dizer que a vontade dele é que nós todos sejamos pobres? Não. Que dependendo do seu contexto, dependendo da sua maturidade, dependendo do seu grau de discernimento, é melhor ser íntegro, pobre, do que um rico perverso. É melhor você continuar no emprego que você está, ganhando o que você está ganhando, mas o fervor, o calor de adorar o Senhor, de ser fiel à esposa, se é casado, de ser fiel ao Senhor solteiro, é melhor você continuar pobre, íntegro, porque você está dentro dessa tríade da transformação da sua mente no mundo que agrada a Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do que você subir de patamar, se tornar uma pessoa mais próspera em todos os sentidos e esfriar espiritualmente. Aí, para você e para aqueles que estão à sua volta, tão mortos espirituais quanto você vai estar vivendo a boa e agradável e perfeita vontade sua e não de Deus. E mais cedo ou mais tarde, o seu castelo vai desmoronar. Se você for ímpio, misericórdia da sua vida. Se você for um salvo, quanto sofrimento poderia ter sido evitado se você tivesse tido discernimento para continuar. Repito, dentro do contexto, se assim você estava, que a necessidade era ficar onde você estava. Por isso, meus irmãos, o chamado ao discernimento. Então, a vontade de Deus para nós é a que está revelada. Só assim, meus irmãos, a gente pode experimentar, discernir, agradável, perfeita e boa vontade do Senhor. A gente vai poder citar, não é, o Salmo de 137:4, que diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Aí tem gente que só vai para a parte B. E Ele atenderá os desejos do teu coração. Mas perceba que a primeira parte diz: deleite-se no Senhor. Se você se deleitar no Senhor, os seus desejos vão ser os desejos do Senhor. E o desejo do Senhor revelado para nós é o quê, irmãos? É que a gente seja grato. Efésios vai dizer que a gente se encha do Espírito Santo. É que a gente seja generoso. Literalmente.
Se você procurar esses textos, se você colocar no Google aí, ou agora, nesses sites agora de inteligência artificial, se você colocar lá, desejos de Deus, qual é o desejo de Deus para nós revelado na Bíblia? Literalmente vai aparecer vários textos. E dentre eles vai aparecer o Tessalonicenses. O desejo do Senhor é que vocês vivam em alegria e satisfação nele. Que vocês se alegrem sem cessar. Que vocês se encham do Espírito Santo. Está cheio, revelado de Deus para nós. Qual é o desejo de Deus? Está lá em Hebreus. Não deixe de congregar, como é o costume de muitos. Então, quando o crente não gosta de vir à igreja, não tem vontade de vir para a igreja, ele está dizendo assim, a vontade de Deus para mim, pouco me importa. Deus pode dizer para mim que ir à igreja, frequentar, estar na comunhão dos irmãos, ser abraçado, ser exortado, ser consolado. Isso aí para mim não é bom, não é agradável e nem perfeito. Se você pensar assim, você não é crente. Porque o crente de verdade ele tem que dizer, isso é. Por quê? Porque a Bíblia diz e pronto. Lembra que eu disse, meus irmãos, o nosso problema como crente não é dizer assim, é muito difícil para mim acreditar que a Bíblia é inerrante, ou seja, que a Bíblia não tem erros. Não é, para mim é muito fácil, é fácil mesmo. Difícil mesmo é acreditar e confiar que a Bíblia é suficiente. E a Bíblia está dizendo para nós aqui, que vontade boa, que vontade agradável e perfeita não é a minha nem a sua, é a de Deus. Por quê? Porque Ele é perfeito. Caráter. Meus irmãos, eu sempre gosto de dar exemplos de família. Meu pai, muitas vezes fazia coisas que não era legal de sentir, não era legal de experimentar, não era legal de provar. O discernimento dizia, não, isso não vai dar certo. Mas lá no fundo, com todas as minhas relutâncias, eu tinha consciência. Meu pai sabe o que está fazendo. Ele não vai fazer o que é mal para mim. Por mais que eu esteja me contorcendo. Ele não vai fazer algo que de fato me desagrade. O meu pai é experiente. Meu pai está aqui muito tempo, mais do que eu. Às vezes eu estou lá em casa, aí a Débora, e às vezes o Tiago, né? O Tiago agora tem a vida dele, né? Agora é só a Débora lá. Eu digo, menino, tu chegou um dia desse. Chegou um dia desse, menino. Está aprendendo o beabá da vida. Quer ensinar? Entendeu? Então tinha essa percepção. Por que a gente não tem essa percepção de Deus, irmãos? O que é que está te causando dor? O que é que está deixando você desapontado? Normalmente é porque as nossas vontades não estão de acordo com como a gente queria. Então vou começar por mim. Minha vontade mesmo, meus irmãos, é que essa igreja tivesse mais gente. A minha vontade é que essa igreja tivesse uma estrutura para a gente ter as nossas EBDs, tivesse uma sala aqui, não para jogar as crianças, mas que desse um conforto para as mães agora, que estão tendo seus filhos pequenininhos. Mas já pensou se nós tivéssemos aqui uma sala, um ar-condicionado, a igreja toda com ar-condicionado, não é? E lá nessa sala tivesse a televisão, e as mães dando de mamar para os seus filhos, não tendo que ficar saindo e voltando, ou às vezes tendo que ir embora, porque a criança está meio estressadinha, né? Porque a criança gosta de ar-condicionado, irmão. Todo mundo pudesse ter ar-condicionado, o bichinho gosta. A gente gosta de coisa boa, irmãos. Gosta de coisa boa, entendeu? Aí se nós tivéssemos, seria bom demais. Essa é a minha vontade. Mas essa minha vontade é uma prioridade na vontade de Deus? Eu prefiro, meus irmãos, que a gente continue aqui pregando o evangelho. Aí chega 10, vai 6 embora, mas fica 4. E a gente continua essa pegada, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, confrontando os irmãos, chamando de pecador, se arrepende, miserável. Ama a tua esposa, tu, jovem, para de fazer esculhambação, entendeu? Para de lascívia, entendeu? Deixa de ser miserável. Entendeu? E a gente vai crescendo, do que a gente ter tudo isso e aqui virar um portal do inferno. Mas eu deixo de desejar isso? Não, eu vou desejando isso e vou querendo. Mas isso não pode
dominar a minha vida ao ponto de eu me frustrar e parar. Porque quando eu olho para Paulo, Paulo não teve uma igreja grande para os apóstolos. O próprio Jesus, né? Então a nossa luta é essa, discernir. E qual é a vontade de Deus para nós hoje, meus irmãos? Tessalonicenses resume. Tessalonicenses 5, se não me engano, capítulo 5, 1 Tessalonicenses. A nossa santificação agrada a Deus, é boa e é perfeita. Perfeita não porque nós somos perfeitos, porque nós estamos caminhando naquilo que Ele quer. A nossa perfeição. Então, meus irmãos, partindo para o final. Considerações. Quando Paulo fala essas coisas aqui, eu quero fazer o link aqui, irmãos, com o contexto imediato, Romanos 11, do verso 33 ao 36. A exortação de Paulo aqui, em Romanos 2, capítulo 12, em nós não nos conformarmos com este mundo e sermos transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, do conteúdo bíblico. Quando ele fala isso, ele se fundamenta na confiança e na sabedoria e no conhecimento que Deus tem, que é profundo e superior. É só você olhar, ó, a profundidade da riqueza. Meus irmãos, não é fatalismo. O nosso Deus é um Deus organizado. Deus tem exatamente, eu vou falar de uma maneira que a gente entenda. Lógico que não é assim exatamente como eu estou dizendo, né, irmãos? Mas para a gente entender. Deus tem todo o cronograma da minha vida e da sua vida. Deus, na eternidade da eternidade, antes de eu nascer, antes de eu virar gente, Deus já sabia exatamente o que eu ia passar, como eu ia passar, quem eu seria, pastor, casado com a Ismênia, pai do Tiago, da Débora, e que a Ismênia teria um aborto, e essa criança não seguiria a vida, que eu teria um comércio, quebraria uma, quebraria duas, quebraria três, aí na quarta, por misericórdia, eu ia quebrar eu de novo e quebrar meu pai. Aí Deus disse, meu filho, deixa de ser teimoso, isso não é para você. E aí Deus me trouxe para uma igreja sem pretensão nenhuma, a igreja bíblica que sabe, não cheguei aqui pastor, cheguei aqui tocando, rock and roll na veia. Aí vários processos aconteceram aqui, Deus sabia tudo. Deus sabe exatamente o dia que eu vou morrer. Deus sabe quem vai morrer primeiro, às vezes eu converso lá em casa. Ei, filha, quem é que vai morrer primeiro, hein? Será que vai ser eu ou vai ser tu? Pela lógica, deveria ser tu, né? Porque é o que sustenta a casa. Mas, normalmente os homens morrem primeiro. A regra é essa. Né? Quem vai casar primeiro? Né? Vai ser o Tiago ou vai ser a Débora? Aí foi o Tiago. Deus sabia de tudo. Deus sabe exatamente tudo. Isso aí deveria nos trazer confiança. Mas, pastor, na prática, como é que eu vivo isso? É olhando para esse texto. Paulo, quando ele fala, se deixem, ou mais deixem que Deus transforme pela renovação da mente de vocês. Que Deus está na cabeça dele? É o Deus do verso 33, é o Deus do verso 34, 35. É Paulo reconhecendo plenamente que a mente de Deus nos leva a buscar a sua vontade. Se você não está conseguindo discernir a vontade de Deus, você precisa conhecer mais a vontade de Deus. E parece redundância. Mas a Bíblia vai dizer que o passo começa em você reconhecendo que Deus é soberano,
que Deus é todo-poderoso, que Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe tudo. E o que é melhor para você. E o verso 35 é a ideia de que seja humilde e reconheça que você não tem nada a agregar. Deus não precisa de um toque meu, um toque seu. A minha oração, a sua oração tem que ser: Senhor, por aqui seria melhor. Paulo reconhece e diz: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Deus não é como nós, meus irmãos, que espera alguma coisa para que seja tocado para fazer. Deus é completamente, totalmente misericordioso. Os nossos pecados afrontam, os nossos pecados traz a ira de Deus. Os nossos pecados revoltam a Deus, mas nada disso muda a sua essência. Ele é misericordioso. Olha o que nós vimos aí nos profetas menores. O que o povo não fez com o Senhor. E Deus continuava o mesmo. Não importa o pecado que você esteja vivendo. E se o pecado que você está vivendo hoje é o pecado do egoísmo, de querer viver a sua vontade, que a sua vontade é que é boa, é que é agradável e que é perfeita, coloque diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero perder essa percepção de que tu é inalcançável no conhecimento, como Paulo disse, inexplicáveis e insondáveis. E por fim, Paulo, no verso 36, ele disse que a renovação da mente nos leva a viver para a glória de Deus, reconhecendo que todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. É aí que entra a palavra escolhida para nós aqui. Em vez de experimentar, em vez de provar, mas discernir. Discernir a boa, agradável, perfeita vontade de Deus é entender que nossa vida deve ser vivida em submissão à sua soberana glória, à sua soberania e à sua glória. É confiar. Na minha vida, eu tive um momento desse. Na minha vida, eu tive um momento desse de isso ser muito real na minha vida, sabe? Logo no começo do meu ministério pastoral, né, como eu dei uma breve introdução aqui para os irmãos, antes eu era comerciante. Comerciante sempre tem dinheiro no bolso, mesmo que tudo não seja dele, mas é uma segurança, você tem dinheiro. A partir do momento que eu me coloquei diante da igreja, para viver para a igreja, então a coisa apertou. Então eu tinha um carrinho quase velho. O Tiago era pequeno e a Débora tinha acabado de nascer. E eu fui prestar serviços pastorais, levar uma pessoa para o hospital. E no meu carro tinha o meu equipamento que eu tocava na época que como hoje, né? Hoje eu toquei, preguei, não é o costume. Tem os irmãos aqui que tocam, né? Estão descansando um pouco, né? E eu faço com o maior prazer isso aqui. Mas antes eu fazia mesmo, tudo. E nesse dia que eu fui fazer esse ato pastoral, roubaram o carro com tudo dentro, só não a minha guitarra. Meus irmãos, foi uma tristeza muito grande. Mas ali, hoje eu entendo, o que alcançou meu coração foi aquelas noites que eu li a palavra de Deus e aquilo entrava no meu coração e eu dizia: eu preciso confiar no Senhor. E eu me lembro que quando eu cheguei no local e não vi meu carro, me deu aquela tristeza, eu pensei: como é que vai ser agora? Uma criança pequena e outra recém-nascida, né? Como é que vai ser a minha vida? De onde eu moro para cá, não tem uma linha de ônibus, né? É meio complicado, é mais fácil vir a pé do que vir de ônibus. Para vir de ônibus aqui, eu tenho que sair 2 horas mais cedo para poder fazer um retorno todinho para chegar aqui. Então, tudo ia ficar difícil. Tudo ia ficar difícil. Não é? E eu me lembro que na hora, eu voltando do local, né, porque a gente fica assim meio incrédulo, porque a gente olha para o local, não viu o carro. Eu disse: não, acho que não foi aqui que eu deixei, não. Foi em outro local. Até hoje eu tenho raiva de flanelinha, porque ficou: e aí, meu trocadinho? Eu digo: cadê meu carro? Até hoje eu tenho raiva, irmãos. Eu chego, vejo um flanelinha rodando, eu... sai daqui. Sai daqui. Entendeu? Aí rodei o quarteirão, não achei não, irmãos. Aí eu digo: Senhor, tu sabe. Eu me lembro que eu cheguei em casa,
A minha esposa estava meio abatida, meio triste. Agora, filho, eu me lembro que eu sentei, já era 10 horas da noite. Isso foi 4 horas da tarde. Que eu descobri que o carro tinha sido roubado, né? Eu cheguei 9 horas no hospital. Eu levei uma irmã, né? Aí fiquei lá, né? Aí quando eu saí 4 horas, o carro não estava mais lá. Aí fui para a delegacia, aquele negócio todo, cheguei em casa 10 horas. Meus irmãos, onde é que isso é boa? Onde é que isso é agradável? Onde é que isso é perfeito? Para mim, não foi. Mas foi para Deus. Eu cresci ali, irmãos. Aí eu cheguei em casa, sentei. E as minhas palavras foi essa para minha esposa. Minha filha, Deus sabe que a gente precisa do carro para sair. Né? O Tiago tinha muito problema. O menino era tudo entupido. O menino não respirava, não. O menino era até nascido filho de rico, pessoal. O menino era, sabe? O menino comia. Ele gostava muito de leite moça, que não é uma marca, né? É um produto, né? Mas se comprasse qualquer outra imitação, o menino enchia de pataca. Sabe? Um negócio assim de, rapaz, mas como é que pode, rapaz? O menino tinha que comer tudo. Eu digo, pelo amor de Deus. Eu digo, Senhor, como é que vai ser? E eu senti o consolo. E a minha esposa é testemunha. Eu nunca me desesperei, irmãos. Nunca fiquei desesperado. E agora? E agora? Eu dizia, Senhor, colocar na mão dele. Senhor, tu sabe que eu preciso. Meus irmãos, tudo se resolveu. Achei o carro, não achei minhas coisas, né? Mas meu pai sempre dizia, vão-se os anéis e fica-se os dedos, né? Também tinha uma família, meu pai dizia, meu filho, se acalma. É isso mesmo, a vida é assim mesmo, não é fácil não. E até hoje, estou aqui, irmãos. Já passamos muita dificuldade na igreja. E você também poderia dar seu testemunho. A vontade, ela é boa, ela é agradável, perfeita. Não por nós, irmãos, mas pelo que Deus é. Deus é santo. Deus é perfeito. Deus é toda sabedoria, todo conhecimento, todo juízo. Verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória sempre. Olha como é que Paulo termina. A ele seja a glória. O prazer não tem que ser meu, tem que ser para ele, sabe? Senhor, isso que eu estou fazendo. No meu caso, Senhor, a forma como eu estou liderando a igreja, a forma como eu prego, a forma como eu aconselho, muitas vezes não é boa para mim, não é agradável para mim. Às vezes não é agradável para a pessoa que está ouvindo, não é boa, e assim não é perfeita, nem para estar ouvindo, nem para mim. Quantas vezes eu aconselho e fico frustrado. Não vai dizer, isso embora. Mas não tem que ser para mim. Tem que ser para o Senhor. Tem que ser agradável para Ele. A minha caminhada, a sua caminhada aqui, é todo dia ser provado. Se a gente permanece fiel na nossa santidade. Se a gente exala, meus irmãos, o fruto do Espírito. A bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas são a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, discernir, irmão, se eu fosse definir, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, seria isso aqui. É a habilidade de entender e aplicar a palavra de Deus com o propósito de separar o certo do errado. É o discernimento em uma dimensão ética e moral, no qual tentamos agir de maneira consciente com a verdade e que traga louvor e glória a Deus. Romanos 11, 36. Aí eu queria encerrar aqui lendo 1 João 2,17. É a minha conclusão, tá, irmãos? Sem dúvida. 1 João 2. Ora, 1 João 2,17. Ora, o mundo passa. O mundo aqui entenda a vontade do mundo. Qual é a vontade do mundo? A concupiscência dos olhos,
a concupiscência da carne, a soberba da vida. É o prazer em todos os limites. Passa. E bem como seus desejos, que aparentemente são bons, agradáveis e perfeitos. Mas aquele que faz o quê, irmãos? A vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que discerne. E quem é aquele que discerne? É aquele que renova a sua mente com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor. Em uma palavra, qual é a vontade do Senhor? A nossa santificação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por esta noite, por mais esse sermão sobre discernimento. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue falando aos nossos corações acerca desse ensino, dessa doutrina. Abençoa cada um